Olá, pessoal! Então, estamos aqui para mais uma conversa no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil, certo? E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre como, na verdade, se a gente vai olhar a biografia do Chesterton, ele acaba assumindo diante da vida aquela sabedoria, tá, que está contida nas grandes obras que ele leu. E esse é um problema que às vezes eu percebo. Como é que a gente faz isso? A grande pergunta é essa. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, você precisa ler os clássicos, você precisa ler bons livros, você precisa... Vem agora uma frase de São José Maria Escrivá sobre isso, que consulte pessoas que entendam, sei lá, de qualquer coisa, dos livros que você quer comprar, ou do assunto que você quer comprar livro sobre, porque há alguns que acham que estão andando com livros debaixo do braço, mas na verdade estão andando com um montão de lixo. Então aquela coisa, a gente sabe que nem tudo que vira letra, certo? Que não é tudo que a gente bota por impresso assim e coloca entre duas capas que é algo bom, né? Só porque está em formato de livro. Existem livros muito ruins, existem livros nocivos, inclusive, além de serem ruins, existem livros que são muito bem escritos e são nocivos, talvez especialmente pelo fato de serem muito bem escritos. Um exemplo que me veio à cabeça, talvez vai causar uma polêmica enorme, que eu vou dizer aqui, ou não também, mas é o livro do Nabokov, Lolita. Então é um livro muito bem escrito, né? Eu acho que é difícil, nunca encontrei alguém que dissesse, não, Lolita é mal escrito, Nabokov tinha que voltar para prancheta lá de desenho para refazer lá os seus planos ou refazer a sua escrita. Porém, ele descreve uma coisa muito sórdida, que é a fixação de um homem adulto por uma menor de idade, por um pouco mais do que uma criança. E isso é evidente quando descrito com beleza artística, pode, em algumas sensibilidades, causar uma romantização de uma coisa sórdida. Então, esse aí que é o ponto. Então, nós temos essa variante. Coisas que são muito boas e são muito bem escritas, coisas que são muito ruins e são muito mal escritas, coisas que são muito ruins e muito bem escritas, e coisas boas que são mal descritas e mal escritas também. Então, temos 4 possibilidades aí que eu consigo ver agora nesse voo meio que de intuição, meio tirando as coisas do coração. E, evidente, você ler livros que contam com um testemunho geracional, que eu acho que é isso que nós temos, o testemunho das civilizações, das gerações anteriores a nós, que nos legaram certas obras e que todas elas tiveram pessoas falando da virtude, da beleza, da bondade dessas obras em questão, que são que nós chamamos de clássicos. Então, claro, de fato, estar próximo dessas obras é ter uma experiência literária com muito mais chances de poderem trazer alguma sabedoria para nós. Ou seja, da onde é que vem essa sabedoria, ou de onde é que vem os ensinamentos, ou de onde vem a percepção de verdade que existe em obras literárias? Não basta só ler tudo que é livro. Rodrigo, mas então eu não posso ler tudo que é livro? Olha, não sendo livro de moralidade, eu não vou colocar nenhuma peia, nenhum problema. Mas é verdadeiro que chega um momento em que a pessoa precisa dedicar o seu tempo, que já não é muito, a uma determinada forma de literatura ou um determinado tipo de pesquisa, certo? Então nós estamos diante dessa realidade, tá? E o que acontece? Talvez alguns se ressintam de que, não, eu não posso então ficar lendo, né, uma literatura variada, ou eu tenho que ler muito de um determinado tema para fazer um determinado trabalho, um especialista acadêmico, ou alguém assim, né, precisa estar sempre mais ou menos atualizado com as coisas da sua área, e não é todo trabalho que é grato de ler, não é todo artigo que é gostoso de ler, não é? Então, se empenha muito a leitura em situações que ela não é prazerosa. Bom, de toda forma, como é que faz para ler? É só ler os clássicos? Já deram para entender que não é só ler os clássicos. Dá na mesma ler ou não ler os clássicos? Não dá na mesma. Realmente, os clássicos são obras que favorecem o que há de bom
né, na nossa mente, no nosso espírito e assim por diante. Agora, como é que eu tiro a verdadeira sabedoria que existe nesses clássicos? Como é que eu pego e capto o que está lá neles? E aí, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Talvez, para nós, valha algo que nós já dissemos sobre a história. Ou seja, a história, via de regra, ela é episódica. Geralmente as pessoas me contam episódios, ou então até mesmo um processo, mas o processo também é feito de episódios. Só que, se eu não tenho uma chave de mundo, se eu não tenho uma cosmovisão, se eu não tenho um elemento que dá unidade à minha personalidade, porque é isso que acontece. Por exemplo, alguém que se diz católico, ou se diz filósofo realista, ou se diz filósofo nihilista, ou se diz marxista, todas essas pessoas têm uma visão do que o mundo é e do que o mundo deve se tornar. Então, no momento, né, que as pessoas têm essa clareza junto de si, elas são capazes de captar essa mesma coisa que elas veem nas experiências que elas fazem. Inclusive isso, experiência do estudo e da leitura literária. Então, essa visão de mundo, ela vai ser enriquecida por uma série de exemplos que podem, inclusive, desacomodar ou tirar a pessoa do estado mental ou das convicções que tinha anteriormente. Tem pessoas que vão começar a lidar com obras literárias, históricas, críticas, e as pessoas, ao lidarem com isso, vão perceber que muito do que elas têm construído como visão da realidade não está batendo. E, ao mesmo tempo, elas sentem que aquilo ali é algo verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, não bate com a visão de mundo delas. E elas precisam, então, ir atrás, lerem bastante, e cada vez mais procurarem, procurarem a verdade. Não tem muito mais o que dizer além disso. Procurar a verdade. Procurar a verdade de cada coisa. E o que acontece com Chesterton? Por que a literatura parece, em tantos escritos dele, com esse efeito benéfico? Porque Chesterton é um homem que entende desde o começo que é preciso, né, um elemento unificador dentro da vida e da mente de uma pessoa. É por isso que ele escreve o livro Hereges. Qual o problema que Chesterton ataca ali? Eu estou com uma série de pessoas que fazem afirmações, algumas delas bastante graves, como, por exemplo, os socialistas fabianos da Inglaterra do período e assim por diante. Só que essas pessoas, ao mesmo tempo, não sabem dizer, ou pelo menos não de maneira satisfatória, o que elas realmente acreditam sobre as coisas que realmente importam. De maneira que, de alguma forma, Chesterton sentia que a grande mente do partido trabalhista / liberal, que essas grandes mentes, muitas vezes, não eram capazes, de trazerem, as reais consequências daquilo que pensavam para dentro da sua reflexão. Porque a sua cosmovisão não estava batendo com a realidade. E esse era o problema de Chesterton. Como eu faço a minha cosmovisão se adequar ao mundo real? E esse é o grande detalhe. E o que acabava acontecendo com ele era isso. Primeiro, Chesterton tem dentro de si, acumulado desde a juventude, um cabedal enorme de leituras. O que é esse cabedal enorme de leituras? São uma série de possibilidades da fala para dar corpo a uma ideia e explicar essa ideia para os outros. Por que Chesterton é um homem de uma escrita tão visceral? Nós temos apenas uma gravação de áudio dele muito mal feita. Então, tudo praticamente que nós temos de Chesterton nos veio por escrito. Mas desconcerta o sujeito ver a velocidade com que ele encadeia as ideias
A simplicidade, ao mesmo tempo, a inteligência, né, de certas combinações que ele faz dentro de um mesmo período ou frase, e assim por diante. Esse cabedal linguístico foi instrumento, aí nós vamos chegar, aí nós vamos tocar a nossa conversa daqui agora. Isso a partir daqui eu chego no lugar onde eu quero. Esse cabedal linguístico, esse cabedal da linguagem, que ele aprendeu tendo do pai desde muito pequeno, por parte da teologia, por parte da filosofia, por parte da literatura de ficção, do teatro e assim por diante, isso vai ser da onde ele vai tirar palavras e imagens para explicar a si mesmo e aos outros que se dá dentro dele. E a partir disso, ele percebe que existe uma tendência dentro dessas histórias, das histórias de fadas, que algumas coisas, ou mesmo da ficção em geral, que algumas coisas da realidade acabam se comportando exatamente como elas. Ou seja, ele começa a perceber que existe uma ordem no mundo, que existe uma vontade que conduz o mundo, que existe uma providência que conduz o mundo. E quando ele chega à percepção disso, ele vai fazer a aproximação dele e a memória de tudo que ele já tinha aprendido à luz desse fato. De maneira que é muito natural, percebendo a biografia de Chesterton, que ele tenha causado um tumulto entre uma certa inteligência de seu tempo, e logo em seguida, então, escrevendo Hereges, em 1905, logo em seguida descrevendo a ortodoxia, que daí é ele entregando aquilo que ele cobrou que os outros não tinham, que é a sua filosofia pessoal. Já prevenindo que, na verdade, essa filosofia não foi ele que inventou. Quem a inventou foram os padres da igreja, a doutrina da igreja e essa coisa toda. Então ele não é... Ele buscou, de alguma forma, formar a sua heresia, como ele mesmo vai dizer, mas acabou, né, que a sua heresia nada mais era do que a ortodoxia. Então ele foi catando, tateando elementos. E é claro, quando chega-se, né, ao momento da plenitude desse processo, a pessoa, por graça de Deus, consegue ascender às verdades sobrenaturais. Então, pelo menos é isso que se espera, né, de toda forma. Bom, o que acontece aqui é isso. Eu tenho o Chesterton, né, nos falando propriamente da necessidade de ter um elemento unificador. E é esse o convite que eu quero fazer para você agora. Qual é a filosofia ou qual é a visão de mundo que unifica as experiências que você tem? Ou as coisas que as pessoas dizem a você? Porque Chesterton só conseguiu tirar a sabedoria dessas leituras da sua vida literária por dois motivos. Primeiro, ele tinha a vida literária, para começo de conversa. Muita gente que quer fazer altas análises, muito eu não sei, mas deve ter alguém, que quer fazer altas análises do corpus do legendário chestertoniano, mas ao mesmo tempo, certo? Nem mesmo conseguiu algo anterior, né, que é adquirir habilidade, né, talento com a linguagem. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Tem gente que nem mesmo sequer consegue dar conta, né, de ter aquele cabedal literário que Chesterton possui. Não estou dizendo aqui que para ler Chesterton com qualidade eu tenho que ter o cabedal literário dele, que isso é muito difícil, certo? Mas tem que ter uma atitude vital que está conectado com uma coerência em relação a um autor que eu admiro, certo? Eu poderia dizer, Rodrigo, mas o autor que eu admiro é o próprio Deus, ou essa coisa toda. Não, mas tem autores que nós admiramos particularmente. Nós gostamos bastante do trabalho deles e assim por diante, certo? Então é isso que se dá. Precisamos ter uma filosofia que eu falo especialmente, temos que ter diante de nós uma filosofia, melhor ainda, na minha opinião, se for uma teologia, que mostre em cada situação dessa, seja no mundo atual, seja no mundo atual, seja no mundo real, mas diante de razão, eu tenho que me aproximar daquilo, em algum momento me perguntar, mediante a minha fé católica, o que aquilo significa para mim.
qual é o lugar daquela coisa ou daquela outra coisa. Porque senão acaba acontecendo o quê? O sábio é aquele que ordena as coisas, aquele que diz onde cada coisa vai. Esse que é o sábio. Então, para poder entender qual é o lugar das coisas, eu preciso ter um lugar das coisas. E o lugar das coisas é a minha visão de mundo, minha cosmovisão, ou então a filosofia pessoal. Mas eu tenho que também observar quais são os resultados da prática dessa filosofia pessoal, que podem não ser bons mesmo. E aí a gente refaz o processo, refaz o percurso. Tá certo? Então é isso. Parem e pensem com muita clareza se vocês têm essa filosofia pessoal. E se não tem, pergunte-se a si se alguma das ideias acerca do que você acha certo ou errado, ou se tem existência ou não de uma ferramenta na caixinha, ou então essas coisas todas, pensar o quanto, né, essas coisas, tá, estão na minha vida. Quando eu falo isso, né, a existência, isso é uma forma figurada de dizer, o quanto os instrumentais que eu tenho, que eu recebo da literatura, que eu recebo da filosofia, que eu recebo da religião, o quanto isso reverte numa visão de mundo integral e o quanto essas coisas conversam entre si. Se essas coisas não têm coerência, se eu estou lá com uma caixa de ferramentas, né, mentais, que tem chave de fenda, no mesmo lugar que está a chave de fenda, está a chave de boca, está o pincel para passar maquiagem, tá o bisturi do cirurgião, tá... O que eu quero fazer com esse instrumental? Qual é o lugar que eu quero colocar cada coisa? E o que acontece hoje em dia, em grande parte, é isso. As pessoas vão reunindo ideias, reunindo informações, que muitas vezes não conversam entre si, e ficam surpresas quando, depois de muito tempo estudando, não conseguem dar solução para problemas muito simples, como escolher uma pessoa adequada para casar, né? Sobre como levar para frente a educação dos filhos, né, esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que isso não são decisões importantes, justamente elas são simples e por serem simples são muito importantes, né, e muitas vezes dificultosas. Mas é isso. Como eu posso cada vez mais tornar a minha visão de mundo uma visão de mundo que dialogue coerentemente dentro de mim, entre as várias partes que fazem, né, a vida que eu tenho, tá? Então, assim, o meu trabalho tem que ser coerente com a minha religião, que tem que ser coerente com o meu relacionamento afetivo, que tem que ser coerente com os meus projetos de vida, que tem que ser coerente com os valores que eu passo para os meus filhos. Só que muitas pessoas estão diante de si como quem não sabe responder a pergunta, afinal, no que você acredita? Afinal, qual é o sentido da vida? Qual é a verdade fundamental que faz você, né, suportar o fato da sua morte? Então, em grande parte, é isso. Chesterton investiu a vida inteira para chegar nesse lugar. A gente percebe muito claramente que essa foi a busca da sua vida. Chegar àquele local, aquela verdade que faria a síntese vital, né, da sua existência. E eu acredito que isso é uma tarefa para todos nós, para todos aqueles que querem ter vida humana no sentido mais amplo da palavra, certo? Eu vou ficando por aqui. Algumas das ideias que eu conversei com vocês estão claramente dentro desse livro aqui, Igreja Católica e Conversão, do Chesterton. Também, é claro, né, nós temos os nossos clássicos de Chesterton, Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno, que vão tocar exatamente no nervo dessas questões que nós falamos hoje. Qual é a verdade que unifica os vários campos da sua vida? Ou você é simplesmente um quebra-cabeça de peças que montam cada uma um panorama, um quadro diferente. Então eu vou conectando a peça do cenário do automóvel, na peça do cenário da cachoeira, da peça do cenário do eBay. A gente sabe que não pode ser assim. Então, naturalmente, vamos começar mãos à obra para tentarmos encontrar, né, aquela verdade que vai unificar os nossos esforços e dar sentido para a nossa existência. É claro, eu encontrei a minha, sou católico, né, e essa verdade para mim tem um nome, que é Jesus Cristo. Tá? Mas essa é uma busca que não está somente no escopo de pessoas com uma visão religiosa de mundo. Né? Qualquer pessoa dotada de intelecto tem um compromisso,
né, tem o dom, né, e ao mesmo tempo a missão de ir em busca, né, daquela verdade que vai dar o devido lugar a todas as coisas que estão presentes na sua vida hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos conteúdos. Não deixe de fazer aquela visita, aquela espiada lá na Livraria da Sociedade Chesterton Brasil. E aqui minha sugestão fica sendo esse livro e também os clássicos de Chesterton, que é a edição mais bonita destes livros de Chesterton que eu já vi na minha vida, aqui no Brasil e abroad também, tá? Então é isso aí, no mundo todo. Eu acho que nós temos as edições mais bonitas, né, de Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno do Mundo, né? Estou aqui para alguém me provar o contrário, tá bem? Vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.